Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um objeto que, há séculos, desafia a ciência, inspira a fé e, claro, alimenta muita controvérsia. O Santo Sudário de Turim. É uma viagem que nos coloca bem na encruzilhada entre fé, ciência e história. E a pergunta que não quer calar desde a primeira vez que ele apareceu é bem simples, mas ao mesmo tempo super complexa. A gente está diante de uma relíquia sagrada ou de uma fraude incrivelmente bem feita? É essa tensão que a gente vai explorar hoje. Mas afinal, o que é o sudário? Basicamente é um pano de linho de 4,4 metros de comprimento com uma imagem quase fantasmagórica gravada nele. Uma imagem que deu início a um mistério que está aí, firme e forte, até hoje. Para a gente entender, vamos ter que olhar mais de perto. Então, bora começar pelo começo. O objeto em si, o grande enigma de Turim. Para a gente entender exatamente do que estamos falando. Bom, este é o sudário, um tecido de linho retangular com uma tecelagem bem específica chamada de espinha de peixe. Ele tem essa imagem bem sutil e, o mais incrível, em negativo, do corpo de um homem crucificado, tanto de frente quanto de costas. A descoberta de que era um negativo, lá em 1898, foi o que realmente botou fogo no debate moderno. Agora, o que é realmente fascinante são os detalhes do homem na imagem. A figura tem barba, cabelo comprido e a altura dele é estimada entre 1,70 e 1,88. As feridas são totalmente consistentes com uma crucificação, mas tem um detalhe que é de cair o queixo para a época em que o sudário apareceu. Os pregos estão nos pulsos e não nas palmas das mãos. Um detalhe anatomicamente correto que a arte medieval simplesmente não conhecia. Ok, se a imagem parece desafiar uma origem medieval, qual é o rastro histórico que os defensores da autenticidade dele propõem? A teoria conecta o sudário a uma relíquia muito mais antiga, a imagem de Edessa, que apareceu por volta do ano 544. Muitos acreditam que era o sudário dobrado, mostrando só o rosto. Depois, em 1203, um cruzado descreve ele em Constantinopla. Aí ele some de vista e reaparece na França em 1349, para finalmente chegar em Turim em 1578, onde está até hoje. E um ponto-chave nesse debate todo vem de uma testemunha ocular. Roberto de Clari, um cronista da Quarta Cruzada, escreveu sobre um sudário em Constantinopla, no qual se podia ver a imagem de Cristo. Para muita gente, essa é uma prova de que o tecido já existia muito antes de seu aparecimento documentado lá na França. Mas, enquanto essa trilha histórica parece longa e até fazer sentido, a ciência entrou em cena e deu uma reviravolta daquelas na história. Vamos ver como isso aconteceu? Esse intervalo de datas mudou tudo. Em 1988, foi feito o famoso teste de datação por carbono 14. O resultado foi conclusivo e, para muitos, um choque. O tecido foi produzido entre 1260 e 1390, ou seja, em plena Idade Média. E olha, não foi um laboratório só não. 3 instituições de renome mundial, em Oxford, no Arizona e em Zurique, analisaram as amostras de forma independente. E todas chegaram na mesmíssima conclusão. O linho era medieval. O caso parecia encerrado. A ciência parecia só confirmar suspeitas históricas. Para ter uma ideia, já em 1389, o bispo Pierre d'Arcis escreveu para o Papa denunciando o sudário como uma fraude e ainda disse que um pintor tinha confessado ser o autor da obra. Ou seja, o ceticismo em volta dele não é nada novo. Isso nos traz de volta para a nossa pergunta principal. Estamos falando de uma relíquia autêntica ou de uma fraude artística genial? E é aqui que mora o paradoxo. De um lado, a ciência e a história apontam direto para a Idade Média. Do outro lado, a imagem tem detalhes como a nudez completa do corpo e a precisão anatômica que são completamente inconsistentes com a arte e o conhecimento daquela época. É como resume o pesquisador de arte Jack Brandão. A imagem naquele pano não poderia ter sido feita por artista algum daquele período, em hipótese alguma. Para ele e outros, as propriedades da imagem simplesmente não cabem numa explicação medieval. Então, como a gente resolve isso? Os defensores da autenticidade contestam a datação por carbono. Eles argumentam que a amostra pode ter sido contaminada ou tirada de uma área que foi remendada na Idade Média ou até alterada pelo calor de um incêndio em 1532. E tem mais. O teste da vanilina, uma substância que se decompõe com o tempo, mostrou que ela estava ausente no sudário, o que sugere que ele é muito mais antigo que amostras medievais. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, que intriga até muitos dos céticos. Se for mesmo uma falsificação, como ela foi feita?
Pois é, um estudo de 2011 de uma agência italiana, a Enea, aprofundou ainda mais o mistério. Depois de anos tentando replicar a imagem, a conclusão foi que as características únicas dela são impossíveis de reproduzir, mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, como um artista medieval poderia ter feito isso? Diante de tanta incerteza científica, o sudário acaba transcendendo o debate e assumindo um papel diferente. Vamos ver agora o peso da fé nessa história. A posição oficial do Vaticano é muito cuidadosa. A Igreja não afirma que a mortalha autêntica de Jesus, mas também não a rejeita. A decisão é deixada para a fé de cada um. O Papa Francisco se referiu a ele como um ícone, um objeto poderoso para veneração e reflexão, não necessariamente um artefato historicamente comprovado. O historiador André Leonardo Chevitarese captura essa dualidade de forma perfeita. É uma fraude? Sim e não. É uma relíquia, e uma relíquia envolve o elemento da fé. Ele reconhece a improbabilidade histórica, mas também o poder do sudário como objeto de devoção. No final, o poder do sudário pode ser visto de diferentes ângulos. Ele é um artefato histórico fascinante, um quebra-cabeça científico de primeira, mas para milhões de pessoas, seu maior valor está na capacidade de inspirar a fé, e isso independe da sua origem. E isso nos deixa com uma reflexão final. O verdadeiro poder do sudário está nas respostas que ele talvez um dia nos dê. Ou será que está nas perguntas profundas que ele continua a fazer tanto para a ciência quanto para a fé? A resposta, talvez, continue envolta em mistério.